Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é dia 23 de março de 2020 e vamos dar prosseguimento à nossa aula sobre Emile Durkheim, sobre a teoria de Emile Durkheim. Essa aula está sendo preparada, endereçada para os alunos do curso de Pedagogia e do curso de Direito, a disciplina Sociologia Geral e Jurídica no Direito e Sociologia e Educação na Pedagogia. Tá? A gente vai fazer uma revisãozinha do que a gente estava conversando na aula anterior. E o que eu tinha conversado na aula anterior com vocês foi mais ou menos isso. A questão fundamental para o Durkheim era entender por que a sociedade ela permanecia unida. Quais são os laços que seriam, existiriam para manter uma sociedade conectada? Se a gente pensar, eu lembro que na aula passada eu comecei questionando vocês se vocês veriam a possibilidade do Brasil se fragmentar e comentei que havia sido a preocupação de Durkheim com relação à França dele e apresentamos uma série de eventos que haviam acontecido nos últimos 80 anos e, de certa maneira, inspiraram ele a buscar essa ideia de por que as sociedades elas permanecem unidas, porque elas não se fragmentam, porque elas não se despedaçam em várias outras sociedades. E a resposta que ele encontrou foi no conceito de solidariedade. Tá? Então, solidariedade é aquilo que mantém as sociedades solidárias, as pessoas solidárias umas às outras. Né? Então, o exemplo que eu tinha dado era da caneta, da tampa da caneta. Então, a tampa da caneta está solidária à caneta, então elas se movem de maneira conjunta. E aí eu havia comentado que a solução do Durkheim, inicialmente, nessa busca pela solidariedade, ele identificou que uma maneira de você promover solidariedade é quando as pessoas são iguais. Então ele percebeu que nas sociedades em que as pessoas elas são semelhantes, você pode promover solidariedade. Então a ideia da solidariedade por semelhança. Essa solidariedade por semelhança, ele percebeu que existia nas sociedades arcaicas. E o que caracterizava essas sociedades arcaicas era que a divisão do trabalho era muito simples e pairava sobre essa sociedade uma moral comum que era organizada pela tal da consciência coletiva. Ou seja, as pessoas possuíam os mesmos valores, os mesmos símbolos, as mesmas crenças. Isso, porque eles eram iguais, isso os mantinha solidários uns aos outros. Tá? A esse nome de solidariedade, Durkheim chamou de solidariedade mecânica. Uma outra forma de você promover solidariedade, em vez de ser por semelhança, seria por diferenciação. Quando as pessoas elas são especializadas e cada uma fazem tarefas específicas. Ele percebeu que isso acontece nas sociedades modernas e que são caracterizadas por uma divisão de trabalho complexa. Então, na divisão do trabalho complexa da sociedade moderna, eu não consigo mais fazer como eu fazia nas sociedades arcaicas. Eu não consigo mais fazer tudo. Para eu conseguir sobreviver, eu preciso trabalhar em colaboração com os outros indivíduos. Então, se eu sou padeiro, para eu produzir o pão, eu preciso do trabalho de quem produz a farinha de trigo, que por sua vez precisa do trabalho de quem produz o trigo. E quem faz o pão ainda precisa da colaboração de quem produz o açúcar, quem produz os fermentos, quem produz as máquinas, etc. Então eu só consigo produzir pão não é porque eu sou padeiro, é porque eu trabalho em conjunto com várias outras pessoas que de maneira invisível colaboram para que o meu trabalho possa ser executado. É isso que nos mantém solidário, um senso de dependência, de colaboração, de um completar o outro. Tá? A esse tipo de solidariedade, que é por diferenciação, Durkheim chamou de solidariedade orgânica. Tá? Bom, e o que acontece se a sociedade ela não for para solidariedade? Ela vai para... outra coisa. O que caracteriza essas sociedades de divisão de trabalho complexa é individualismo. Em compensação, o que caracteriza as sociedades movidas por uma moral comum presente na consciência coletiva é um senso de coletivismo. Ou seja, na transição do período pré-moderno para o período moderno,
houve uma mudança do coletivismo para o individualismo. Isso trouxe um problema. Nesse processo de transição, algumas pessoas elas não conseguiram se adaptar. E Durkheim percebeu que elas iam para um estado que ele chamou de anomia. Tá? Anomia seria a ausência de regras, ou seja, nesse processo de transição do feudalismo europeu para o modernismo, para a Idade Moderna, perdão, algumas pessoas não conseguiram compreender o que estava acontecendo. Eles saíram do campo para a cidade, do trabalho doméstico para o trabalho industrial, para pequenas populações, para locais, para cidades hiperpovoadas. Então isso gerou uma confusão. E o resultado que ele percebeu foi um aumento da taxa de suicídios. Ou seja, nesse processo de transição do campo para a cidade, da vida rural para a vida urbana, da agricultura para a indústria, as pessoas não se tornaram mais felizes, aumentou o número de suicídio. Então, o texto que nós vamos estar trabalhando hoje, um deles é o suicídio, em que nós vamos analisar como Durkheim usou a teoria sociológica para comprovar que a sociologia era importante ao analisar um fenômeno que, em geral, a gente considera como individual, subjetivo, e ele vai tentar, ao contrário, provar que o suicídio, um ato individual, na realidade é motivado por questões sociais. É isso que nós vamos falar sobre hoje. Então, só relembrando o método de Emile Durkheim, ele segue a sua receita. Então, inicialmente ele vai descrever o fenômeno, o que é o suicídio, ele vai rejeitar interpretações anteriores, tá? Por que as interpretações anteriores não funcionam. A partir disso, no caso do suicídio, ele vai estabelecer uma tipologia. Ele vai falar que tem um suicídio tipo A, o tipo B e o tipo C. E depois ele vai promover uma teoria geral sobre o fenômeno. Tá? Então vamos lá. Vamos definir o fenômeno, o que é o suicídio. Então, para Durkheim, é o que ele fala aqui. Ó. Definição do suicídio. Nas palavras do próprio Durkheim, peço licença para vocês para ler. Todo caso de morte provocado, direto ou indiretamente, por um ato positivo ou negativo realizado pela própria vítima em que ela saiba que devia provocar esse resultado. Ou seja, é suicídio se você sabe que vai se suicidar. Ninguém se suicida por acaso. Esses termos que ele usa aqui, positivo, negativo, é o seguinte, positivo, imagine que a pessoa vai cometer um suicídio por meio de dar um tiro na cabeça. Então, é um ato positivo que você está agindo para que aquela ação se complete. Ou pode ser um ato negativo, em que você não age para que aquele ato aconteça. Então, a pessoa vai se suicidar, ele começa a pegar fogo na residência, ele permanece na residência sabendo que se ele ficar lá, ele vai morrer. Ou seja, ele não age para que aquilo aconteça. Da mesma maneira, ele pode ser visto como um ato direto ou indireto. Ação direta, puxar o gatilho do revólver. Ação indireta, morrer por causa da chama e não por causa de uma ação uma ação que você tomou. Tá? Então, isso aqui faz parte do jeito de Durkheim trabalhar. Né? Então, ele é metódico, ele busca definições precisas. Tá? Beleza. Além disso, ele percebe que há várias formas de suicídio. Tá? Então, por exemplo, o exemplo que ele cita aqui, o comandante do navio. Então, quando o comandante do navio ele se suicida, é diferente daquele banqueiro que se suicida na porta do banco porque não tem dinheiro para pagar seus fornecedores, por exemplo, ou seus funcionários. Então, puxa, as condições que levaram ao suicídio do comandante, que sabe que o navio vai afundar e não abandona o barco, é diferente daquele bancário ou daquela pessoa que se divorciou e se sente infeliz. Então ele percebe que, a rigor, existem motivos diferentes, há tipos diferentes de suicídio, conforme nós veremos logo adiante. Tá? Outra coisa importante que a gente não deve confundir é que o Durkheim ele não estuda o suicídio, ele estuda a taxa de suicídio, a variação do suicídio. Porque, como nós veremos adiante, o que é normal para Durkheim é aquilo que não afeta o funcionamento da sociedade.
Então, por exemplo, o crime, existe uma taxa de crime na sociedade. Toda sociedade ela tem uma taxa de crime. Esse crime não abala a nossa existência. Ele é normal por causa disso, mesmo que seja indesejado. Ele passa a ser patológico, o crime, o suicídio, a taxa de gripe, vamos dizer assim, quando ele varia mais ou menos do que ele estava acostumado a variar. Aí aconteceu alguma mudança e essa mudança precisa ser investigada. Tá? É isso que ele vai fazer com o suicídio. E, basicamente, ele não aceita a resposta sociológica, ou seja, o cara não aceita que apenas a questão psicológica seja a questão essencial. Ele até entende que há questões psicológicas que levam ao suicídio. Entretanto, o rastilho da pólvora, o gatilho que faz a pessoa se suicidar, são questões que estão ao redor do indivíduo e não dentro do indivíduo. Continuando aqui, ele ainda nessa luta de debater com as definições anteriores, ele é contrário a algumas teses de sua época, a ideia de que o suicídio estivesse ligado mais à hereditariedade, mas ele não concorda, porque afinal de contas as pessoas se suicidam com mais idade do que com menos idade. Ele não aceita a ideia de imitação. Uma pessoa se suicida, outro cara vai se suicida imitando, outro se suicida imitando, porque esse fenômeno de imitação, dentro do método durkheimiano, ele muito preciso, ele fala que não existe imitação. Existem, na verdade, 3 fenômenos distintos. Tá? Que ele chama de fusão de consciências, típico das massas revolucionárias, típico de uma torcida de futebol. Então, enquanto você estiver na torcida de futebol, a sua consciência ela se fundiu com as demais ali, então é como se vocês pensassem de maneira igual. Tá? Então, se um for brigar com a polícia, todo mundo vai brigar com a polícia. Se um for entrar na frente do revólver, todo mundo vai entrar no revólver. Então, isso é fusão de consciência, não é imitação. Outra coisa é o que ele chama de adaptação do indivíduo à sociedade. Então, o indivíduo acaba se adaptando às regras, às normas, aos costumes, enfim, e segue o padrão daquela sociedade, mas também não é imitação. Imitação, para Durkheim, ela seria possível ser detectada se você conseguisse rastrear a imitação. Então, por exemplo, alguém tosse, outra pessoa tosse, e você começa a descobrir, houve um rastro de tosse, tá? Então, a partir daí você traçaria um caminho de como começou. Ele não basicamente a gente não consegue rastrear um suicídio pelo mapa, então não é o caso. Então suicídio para Durkheim não envolve nem hereditariedade, nem imitação, nesses 3 tipos de fenômeno, como ele diferenciou a imitação. Tá? Bom, como é que ele detectou que o suicídio era alguma causa social? Porque ele percebeu que ele afetava mais alguns grupos do que outros grupos. Então, por exemplo, ele percebeu que quanto maior a idade, maior a proporção de suicídios. Os velhos se suicidam mais do que os jovens. Outra coisa que ele percebeu é que o sexo era importante também. Mais homens que mulheres se suicidavam. Tá? Outra coisa interessante, quando ele avaliou a religião, ele percebeu que mais protestantes do que católicos se suicidavam. Nos casais, ele percebeu que casais com menos filhos, perdão, casais com filhos têm menos probabilidade de se suicidar. E na medida que ele foi coletando essas informações, ele foi usando uma estatística básica para poder lidar com essas informações. E foi a partir daí que ele começa a descobrir que o fenômeno era social, porque se fosse assim, se não fosse social, afetaria todas as idades, afetaria na mesma proporção homens e mulheres, afetaria na mesma proporção católicos e protestantes. Então tem alguma variável social que leva as pessoas a se suicidarem. Tá? Então isso foi o ponto que chamou a atenção dele. Tá? E a partir disso, ele estabelece 3 tipos de suicídio, 3 tipos de suicidas, vamos dizer assim. O primeiro suicida é o egoísta.
Então, aquela pessoa que ele se coloca, ele se enxerga como acima da sociedade, mais importante, e acaba se suicidando porque ele não conseguiu atingir o que ele esperava, baseado naquela importância que ele julgava que ele tivesse, ele não conseguiu por imperativos sociais à sua volta. Um exemplo didático que eu deixei é a ideia de um funcionário que se suicida porque perdeu a promoção para outra pessoa. Ele se considerava tão melhor que outra pessoa, ele não considerou as condições da organização, não considerou as características do outro indivíduo, ele ficou tão magoado por causa daquilo que acabou se suicidando. Recentemente eu vi um vídeo na internet que um rapaz ele se suicidou porque ele perdeu a namorada e foi muito traumática essa cena aí, porque ele pulou, acho que da ponte Rio-Niterói, e antes de pular ele gravou algo do tipo assim, ó, tô me suicidando por sua causa, ou seja, ele se achava tão mais importante que as demais pessoas do mundo, que ele se suicidou para punir a outra pessoa, tá? Então, o que caracteriza esse tipo de suicídio é uma certa de apatia e perda de vinculação com a vida, tá? Então, esse é o, é o suicídio egoísta cometido por aquele indivíduo que se julga mais importante que a sociedade. Existe um outro tipo de egoísta, que é o tipo altruísta. Tá? Isso acontece em duas situações. Quando a pessoa está muito integrado ao grupo. Então, imagina só, você está no meio de uma guerra, e você está ferido, seus companheiros e companheiras estão carregando você, e chega um ponto que você percebe que os inimigos estão caminhando mais rápido e vão alcançá-los e todo mundo vai morrer. Só que sua integração com o grupo é tão grande que você fala assim, moçada, podem ir embora, me deixem aqui, que é preferível um morrer do que morrer todos vocês. Ou seja, ele não é egoísta, ao contrário, ele é altruísta, ele está muito ligado, fortemente solidário ao grupo e dá a sua vida para poupar a vida dos demais. Tá? Um outro tipo de suicídio, ainda relacionado ao suicídio altruísta, a minha imagem, como é a palavra aí, é o relacionado à falta de individualismo. Ou seja, você é altruísta quando você tem uma ausência de individualidade. Em algumas culturas, a mulher se suicida quando o marido falece. Ou seja, ela não tem individualidade, ela se suicida porque ela, ela, ela não se julga importante, ela não tem uma individualidade própria, ela é parte do grupo, o grupo determina. E o mesmo exemplo do comandante que espera o navio afundar e afunda junto com ele. Se vocês lembrarem do caso, se não me engano, em 2011 ou 2010, daquele comandante do navio italiano que afundou nas costas da Itália, esse comandante ele fugiu. Se não me engano, ele foi processado, ele foi insultado pelo rádio, pelo chefe dele, porque ele estava descumprindo uma regra básica do comandante do navio. O comandante do navio não deve sair, é um imperativo social, pois esse cara fugiu. Tá? Esse suicídio altruísta ele ainda pode ser heróico, como no caso do soldado. O soldado ele vai dar a vida para salvar os demais. Ele foi um herói, ele vai ganhar uma medalha. Os pais, a esposa dele vão ganhar uma medalha pelo heroísmo que ele fez para salvar aqueles outros colegas. É, a pessoa está muito conectada ao grupo. E pode ser religioso também, que demonstra, é muito comum aqueles suicídios em massa que acontecem nos Estados Unidos, de grupos religiosos, normalmente milenaristas, eles suicidam porque eles estão muito conectados, tá? Uns aos outros e a crença deles, eles podem perder a vida por uma causa que eles consideram maior, porque eles estão muita energia, muita paixão naquela crença, naquela fé deles lá. Legal. E por último, o último tipo de suicídio, que é o suicídio anônimo. É aquele que Durkheim relaciona a crises econômicas, período de grande prosperidade, divórcio. Então, por exemplo, o Durkheim percebeu, isso aconteceu no Brasil, por exemplo, né? Só lembrando que quando o presidente Collor ele confiscou o dinheiro das pessoas, muitos se suicidaram, alguns se suicidaram na frente de banco. Não conseguia sacar o dinheiro, tinha algum problema, sei lá, precisava do dinheiro, talvez um problema de saúde, uma dívida para pagar, enfim. Não aguentou aquela situação, se suicidou. Tá? Por quê? Porque ele não tinha mais vínculo com aquela sociedade. Aquelas regras
Funcionou sempre para ele. Ele passou a vida inteira guardando dinheiro, ele foi buscar aquele dinheiro, não existia mais. Cadê as regras que organizavam aquela existência? Elas desapareceram e por causa disso o indivíduo entende que não tem mais sentido a sua vida, tá? Olha que coisa interessante. O suicídio ele diminui durante grandes eventos sociais. Então, por exemplo, guerras, cai o número de suicídio. Porque quando a gente está em guerra, nós estamos em guerra com outro. Então, há uma união muito forte da sociedade para combater esse outro. Tá? Então, por isso que ele acontece mais em período de grande prosperidade do que de, de, de guerra, vamos dizer assim. Por exemplo, um exemplo que o Durkheim ele cita aqui, né? É mais comum no homem divorciado do que na mulher. Por quê? Imagina a sociedade ao tempo de Durkheim. Se, se houvesse um divórcio, o homem ele estava acostumado a ter comida, roupa lavada e casa todos os dias. E de repente ele perde, aquilo deixa de funcionar, aquela regra para de funcionar. Para a mulher seria o contrário. Ela estaria aprisionada numa relação em que ela era subordinada e o divórcio para ela abriria novas oportunidades para ela enxergar o mundo. Esse exemplo de Durkheim, normalmente os alunos eles trucam. Eles falam, professor, não seria o contrário, não? Na verdade, uma sociedade conservadora, a mulher divorciada ela sofreria mais julgamento, ela seria mais prejudicada do que o homem. Eu concordo com os alunos, talvez o olhar do Durkheim não percebesse isso na França dele, mas seria alguma coisa talvez possível no Brasil. Então, eu costumo usar eu sempre gosto de dar exemplos, e eu tento dar algum exemplo que faça sentido para as pessoas. Então, vamos imaginar que vocês estivessem no último ano, vocês estivessem se formando. Desculpa. É, e fosse agora, sei lá, outubro de 2020, essa crise que nós estamos passando já esteja terminado, e vocês estão às vésperas de fazer as últimas provas, de fazer a sua colação de grau, sua formatura e ir para o mercado de trabalho. Para muitos de vocês, a vida universitária ela tem muito sentido. Você tem hora para acordar, você tem hora para estar na escola, é, você tem seus compromissos, você tem um grupo de amigos, você se vê diariamente. Alguns de vocês têm uma bolsa, essa bolsa ajuda vocês no sustento de vocês. E de repente vocês vão, da noite para o dia, como foi da pré-modernidade para a modernidade, da noite para o dia tudo vai mudar. Vocês não vão mais para a escola, vocês não vão ver as mesmas pessoas. Talvez vocês não consigam uma fonte de renda imediata, então aquela bolsinha que você tinha, aquela bolsa de estudos, talvez passa a fazer falta. Isso as regras que funcionavam, os costumes que funcionavam, deixam de funcionar. Então, essa é uma situação que pode levar a uma situação de anomia. Então, entendo, eu demorei muitos anos para compreender, para conseguir diferenciar o suicídio egoísta do suicídio anômico. Tá? Muitas vezes eles confundem, né? Essas tipologias, em geral, elas são passíveis de se confundirem uma com as outras. Mas pensem nesse exemplo que eu falei para vocês. Uma mudança abrupta, em que de um dia para o outro a coisa era assim e passa a ser assado. O fim de um relacionamento, um desligamento da empresa, uma mudança radical na sua vida pessoal, profissional, alguma coisa. Então, são situações tensas que se você não encontrar, se cada um de nós não encontrar um conjunto de regras que dê controle, que dê estabilidade à nossa vida, a gente pode cair no estado anômico. Então, a anomia está relacionada a uma mudança em que nós não fomos, a gente não conseguiu se adaptar, vamos dizer dessa forma. Então, pensem na anomia quando as regras deixam de fazer sentido, que houve alguma mudança social que mudaram as regras do jogo. Tá? Por exemplo, eu gostava tanto da minha faculdade, que depois que eu me formei, eu morava perto, quase todo dia eu passava lá. Eu já estava trabalhando, mas eu passava no quadro de empregos para ver se tinha alguma vaga, alguma oportunidade melhor. E foi só lentamente que eu consegui me desligar
Mas a partir do momento que as outras atividades elas foram ganhando sentido, o meu trabalho foi ganhando sentido, e a partir daí sei lá, em quase 40 anos, entre mais de 30 anos, eu nunca mais voltei lá. Acho que voltei uma vez só. Tá? Então, essa basicamente é a ideia do suicídio anônimo. E como a última frase que a gente traz aqui, é uma certa tristeza pelas desproporções entre as aspirações e satisfações. Então, puxa, você tinha um plano e está tudo caminhando e deixa de caminhar naquele sentido, a frustração é muito grande. Então, é uma situação anômica, é um dos defeitos da modernidade. Lembra que eu não sei se comentei na aula anterior, cada um desses clássicos, né, o Marx, Weber e Durkheim, eles entenderam que a modernidade ela trazia algumas possibilidades interessantes, mas ela trazia problemas também. Para o Durkheim é a ideia de anomia, para Marx é alienação e para Weber a ideia de desencantamento do mundo, excesso de racionalização. Mas vamos seguir. Bom, isso eu já tinha falado para vocês, a ideia de normalidade e patologia. É normal o que está naquela taxa normal que não afeta o funcionamento da sociedade. Tá? Patologia é quando a taxa aumenta muito ou menos, ou mesmo diminui, dependendo do fenômeno. Ele pode ser bom, ele pode ser ruim, aumentando ou diminuindo. Tá? Algumas pessoas, como o Durkheim era um positivista, e todo positivista tinha aquela ideia de crença no progresso, etc. e tal, o Durkheim, muitas vezes as pessoas confundem, né, com o progresso durkheimiano, a maneira como ele acabou se desenvolvendo, como ele se desenvolveu a época dele, né? Então, não é bem assim, né? Há patologias, então, havendo causas anormais, havendo desvios, havendo mudança nas taxas, o comportamento é desviante, é anormal e precisa ser corrigido de alguma maneira, tá? Eu trabalho isso melhor num texto que eu dou para o pessoal da pedagogia, quando a gente fala sobre sociologia e educação para Durkheim. Então fica evidente nesse texto de Durkheim, educação, sociologia e educação, que ele compreende a mudança e ele percebe que cada época a educação funciona de maneira diferente e mesmo dentro de cada época ela tem tipos diferentes de educação. Então ele não é um cara estático, ele percebe a mudança, ele compreende a mudança social. Tá? E a solução de integração na sociedade moderna que minimizaria a anomia seria a integração por meio do trabalho, a divisão do trabalho. Então foi o que a gente discutiu no texto anterior, né? Da divisão do trabalho social. Então ele entendia que a profissão, o trabalho, ele seria mais capaz de integrar a pessoa do que, por exemplo, a religião. A religião, ela não, segundo as palavras do Durkheim, ela não elimina as causas profundas do mal. O Estado também seria insuficiente para dar estabilidade às pessoas, porque o Estado está muito longe da gente, está lá em Brasília, ou está lá em Campo Grande, ou em São Paulo, dependendo de onde você mora, ou em Manaus, enfim, e, puxa, nós estamos quilômetros e quilômetros distantes dele, ele sabe lá o que acontece com a gente. Então, a própria família, ela vai perdendo importância com o tempo, então, ele entende que a profissão seria o elemento que daria essa estabilidade para a gente num momento de muita mudança, e a gente, dentro da profissão, a gente se localizaria como um ente colaborador de um todo maior que seria a sociedade. Bom, quais são as críticas ao trabalho de Durkheim? Muitas críticas possíveis. Primeiro, a estatística que ele usou foi com poucos números, então talvez não seja tão precisa. Tá? Outras coisas, muitas pessoas se suicidaram sem que a gente soubesse que foi suicídio. Então, eles não aparecem na estatística. Tá? Da mesma maneira como não aparece aquelas pessoas que tentaram se suicidar e não conseguiram. Tá? Então, esses números não aparecem, então a gente não sabe, tem mais pessoas se suicidando e a gente não sabe, ou tem mais pessoas tentando e não consegue. Então, a gente não sabe de verdade o que está acontecendo com o suicídio. Suicídio é algo muito particular, a gente
não consegue saber o que passa na cabeça das pessoas, tá? Ou seja, esse distanciamento com a psicologia, então ele, de alguma maneira, ele devia trabalhar um pouco de maneira mais integrada, talvez mais interdisciplinar com a psicologia. Algumas correlações do Durkheim também não estavam corretas, tá? O pessoal da economia, do direito, perdão, eu comentei a diferença entre correlação e causalidade. Então, eu vou explicar aqui para o pessoal da pedagogia. Então, muitas vezes, a gente pensa que a causa é alguma coisa, mas não é. Então, por exemplo, lembra quando o Durkheim ele falou que mais protestantes do que católicos eles se suicidam? A gente não sabe se a causa é religião, mas a gente sabe que há uma correlação. Ou seja, mais protestantes, à época dele, se suicidavam. Daí, alguns autores entendem que a causa não é a religião, a causa é a economia. É pelo fato de mais protestantes terem mais comércio, serem mais empreendedores, pequeno-burgueses, etc. E, na verdade, os problemas econômicos causam suicídio, ou seja, não é a religião que causou o suicídio, mas as questões econômicas que afetaram mais os protestantes. Porque eles, a época deles, a época de Durkheim, eles tinham mais ação empresarial. Então, é uma confusão entre causa, a economia, e correlação, a religião com o suicídio. Então, os críticos de Durkheim acham que ele fez pequenas confusões a respeito disso. Esse termo de corrente suicidógena, que seria a ideia de que um mata aqui, outro suicida, um se suicida aqui, outro ali, outro acolá, isso seria conseguindo mapear. Isso aí, a pesquisa dele não comprova absolutamente isso, tá? Eu já comentei que ele não interagia muito com a psicologia, e como observação, né, já que eu critiquei bastante Durkheim nesse último slide, vale a pena citar que em 2016, eu encontrei uma notícia no jornal, nesse link aí, informando que cientistas comprovaram correlação entre crise econômica e suicídio. Ou seja, de fato, quanto mais crise econômica, mais a tendência das pessoas se suicidarem. Tá? Então, o que mostra que causas sociais influenciam uma ação puramente individual, que é o suicídio. Ou seja, apesar dessas críticas, a gente pode afirmar que a teoria de Durkheim é muito robusta e funciona até hoje, como a gente viu na notícia de jornal aí. Tá? Legal. Agora, vamos entrar aqui para a última obra que nós vamos tratar do Durkheim, que é as regras do método sociológico. Essa obra é muito importante, que é aqui que Durkheim trata da sua teoria, do seu método, a teoria do fato social, vamos dizer assim. É como os livros colocam, né? A teoria do fato social. Como é que Durkheim trabalha? Ele trabalha como sempre trabalha. Os outros 3 livros de Durkheim, da divisão do trabalho social, o suicídio, e eu não citei esse livro que está escondido aqui pelo meu rosto aqui, As Formas Alimentares da Vida Religiosa, mas ele tratou do mesmo jeito. Inicialmente, ele vai definir o fenômeno, tá? Vai rejeitar as explicações anteriores e vai dar uma explicação sociológica. Tá? Para Durkheim, não se esqueçam, eu vou repetir isso lá no final, provavelmente. Prevalece a sociedade sobre o indivíduo. Então, Durkheim nunca dá uma explicação individual relacionada à sociedade. A sociedade ela se explica por si só. É sempre uma causa social que explica um fenômeno social. Então, vamos conhecer o método do fato social. Tá? Então, lembrem, o Durkheim ele era um cientista, muito inspirado pelos cientistas de sua época. Se você imaginar, a época Durkheim nasceu na segunda metade do século XIX, cara, grandes desenvolvimentos da ciência, da química, da biologia, da física. Então, ele percebia que essas ciências eram muito robustas na forma como elas produziam teorias. Então, ele prezava produzir uma ciência social que fosse tão robusta quanto as ciências da natureza. E para que ele pudesse fazer isso, ele pensou de maneira análoga às ciências da natureza,
que para ele poder estudar alguma coisa, essa coisa, esse objeto de estudo, tem de ser visto como uma coisa, como uma célula, como um átomo, como um componente químico. Então, primeira característica do fato social é que ele é visto como coisa, tá? Então, já vamos entender o que é o fato social, tá? Então, quando o Durkheim ele começa a enxergar as coisas, os fenômenos sociais, vamos dizer assim, como objetos, como coisas, ele tira ele mata ao mesmo tempo a subjetividade do pesquisador e noções pré-concebidas. Tá? Então, tal coisa é assim, não, mas por que é assim? Não, vamos tirar essa noção, vamos começar a observar a coisa como ele de fato é. É como se Durkheim quisesse, à semelhança do que acontecia nas ciências da natureza, colocar a sociedade no microscópio. Ele queria olhar no microscópio e ver, entender, olhar a sociedade como uma coisa. Então, aqui, gente, aqui está o que é o fato social. Eu vou dar alguns exemplos, vai ficar mais fácil. Então, o que é fato social? Nas palavras de Durkheim, toda maneira de fazer suscetível de exercer uma correção externa sobre o indivíduo. Ponto. Vou repetir novamente. Toda maneira de fazer é suscetível de exercer uma coerção externa sobre o indivíduo. A coerção não é o fato social, mas o sintoma que o torna perceptível. Opa! Se tem alguma coerção, alguma coisa que nos obriga a fazer alguma coisa, e vem de fora, para mim, é uma pista que nós temos um fato social. Tá? Então, por exemplo, a educação é um fato social. Por quê? Ela vem de fora para dentro. Ela vem da sociedade para mim, ou para os pais. Não afeta apenas a mim, ou apenas a mim como pai, por exemplo, afeta todos os pais, todas as famílias, todos os indivíduos. E ele coage as pessoas, porque se você não for educado, se você não for para a escola, você vai ser penalizado em alguma situação futura. Você não vai arrumar um emprego, ou você vai ter um salário menor, e por aí vai. A religião é um fato social. Por quê? Porque todos nós nascemos com a religião. A gente nasce desde a barriga das nossas mães, a gente nasce com a religião, que é a religião do nosso pai e da nossa mãe. Então, não aconteceu só comigo, aconteceu com todas as crianças que nasceram numa barriga. Então, é exterior, vem de fora para dentro, é geral, afeta todas as pessoas e é coercitivo. Nossa, mas qual é a coerção que a religião oferece? Por exemplo, quem tem religião acredita que vai e vai para o céu. Então, se você não tiver religião, você não vai para o céu. Então, é a coerção, não é a coerção possível. Então, por exemplo, lá no Japão, é muito comum as pessoas, empresários que foram pegos fazendo alguma coisa errada e passaram alguma vergonha na sociedade, ele se suicida. Isso é um fato social. Por quê? Ele é coagido a fazer aquilo porque a sociedade espera que ele faça aquilo. Tá? É externo, tá? Porque vem da sociedade para ele e não afeta uma pessoa, afeta vários, vários empresários, vários políticos que são pegos com corrupção. Tá? Então, o fato social ele é caracterizado por essas três coisas. É exterior, ou seja, não sai do indivíduo para a sociedade, sai da sociedade para o indivíduo. É geral, não vem só para mim, vem para todo mundo. E é coercitivo. Se eu não cumpri-lo, eu vou ser penalizado de alguma forma, eu vou ser coagido a cumpri-lo. Eu tenho de cumpri-lo. Continuando o fato social. É um fenômeno que se impõe ao indivíduo. Por exemplo, a moda. A moda é um fato social. Aqui, a outra palavra escondidinha, as instituições de educação. Tá? Então, a moda, gente, se eu não usar a calça do tipo X, eu vou passar vergonha. Uma vez eu fui num evento e, nossa, todo mundo de paletó e gravata. Eu não sabia que era paletó e gravata, eu fui com roupa social, mas eu não estava de paletó e gravata. Nossa, eu me senti mal. Por quê? Eu me senti mal porque eu estava coagido socialmente a me estar de paletó e gravata. Eu estava de camisa social, sem gravata e sem paletó.
é algo que se impõe a todos os indivíduos. 99% deles estavam com paletó e gravata. Tá? E é exterior, vem da sociedade para as pessoas. Ó, você tem que ir para aquele lugar, você tem que ir de paletó e gravata. Tá? Então, tudo que é geral, vem de fora para dentro, e nos coage a fazer, tem tudo para ser um fato social. Tá? Então, uma outra definição, ainda segundo, complementando aquela teoria que eu tinha passado, ele é externo, geral e coercitivo. É toda maneira de fazer, fixo ou não, suscetível de exercer uma coerção exterior, ou então que é geral em toda a sua extensão de uma dada sociedade, embora tenha existência própria, independente das suas manifestações individuais. Ou seja, fato social, exterior, geral, coercitivo. Tá? Vem de dentro para fora, opa, é uma imposição da sociedade. Vai para todo mundo e não apenas você, é uma imposição da sociedade. E se você não cumprir aquelas regras, você vai ser penalizado de alguma forma, ou seja, você está sendo coagido para agir daquela maneira, é um fato social. Tá? Então, o que é a sociedade para Durkheim? A sociedade para Durkheim é o reino dos fatos sociais. Então, as instituições, né? O que são as instituições? Está escondido aqui atrás, debaixo de mim aqui. A religião, a educação, a política, a polícia, as leis, o direito. Gente, isso afeta todos nós. Não apenas Giovanni, ou apenas a cada um de vocês. Elas se manifestam independente da minha vontade. Eu não quero votar. Sou contra o voto. Não é o meu caso, eu sou favorável. Mas, por exemplo, eu sou contra o voto. Gente, se eu não for votar, eu vou ser penalizado, eu não posso concorrer a determinados concursos públicos, eu não posso, acho que, tirar passaporte, alguma coisa assim. Ou seja, a sociedade me coage, ela espera que eu vote. Então, espera não apenas que eu vote, mas que todos votem. E daí a ideia de algo externo, geral e coercitivo. Tá? Então, a sociedade, ela pressiona as instituições, tá? Porque as instituições, elas são cria da sociedade, e as instituições, elas coagem os indivíduos. Tá? A religião é cria da sociedade, a polícia é cria da sociedade, o direito é cria da sociedade. E essas instituições, elas nos pressionam. Essa é a sociedade do Durkheim. Tá? Bom, algumas vantagens da gente pensar a ideia do fato social, eu já tinha citado antes, é quando eu enxergo, como eu começo a observar meu objeto de estudo como uma coisa, eu removo minha subjetividade. Eu consigo... É difícil fazer isso, né? Na verdade, cada um de nós tem seus vieses, né? Então a gente tende a olhar as coisas sempre por um lado que é mais favorável a gente, né? Mas a expectativa do Durkheim é, ao tratar os fatos sociais como coisas, eu removeria a subjetividade do pesquisador e produziria uma ciência mais robusta. É isso que ele está... Lembra que ele é um positivista, ele está produzindo uma ciência social baseada no fato social, à semelhança do que acontece com as ciências da natureza, a física, a química e a biologia. Tá? Então, uma das coisas que a gente herdou de Durkheim nas ciências humanas, em geral, é a questão de escopo. Tá? Então, sempre quando a gente vai fazer uma pesquisa, a gente tem de enquadrar o nosso escopo. Eu não vou entender a guerra no mundo, eu vou entender a guerra entre A e B, entre o país A e o país B. Eu tenho de fechar meu escopo, senão a totalidade é muito complexa, eu não vou conseguir. Então, eu fecho meu escopo, tá? E enquadro ele direitinho e vou tentar identificar as causas. Tá? Bom, em contrapartida, quando eu enquadro muito meu objeto, eu posso tender a encontrar uma causa única que explica aquele fenômeno. Tá? Como no caso do Durkheim, explicou o suicídio dos religiosos, de algumas pessoas relacionadas à religião. Ele não percebeu, por exemplo, que há causas econômicas por trás daquilo. Então,
um dos problemas que a gente tem de trabalhar nas ciências humanas é tratar com a ideia de multicausalidade. Então, um fenômeno ele não é explicado só por uma causa. Então, nossa, a educação no Brasil é ruim. É a causa, a culpa é dos professores? Não. A culpa é dos professores, a culpa é do salário dos professores, a culpa é da infraestrutura da escola. Então, tem um monte de coisa que pode levar a explicar o problema educacional. Se você colocar causa numa coisa só, você não vai estar enxergando a realidade. Tá? E, via de regra, é o que a gente vê muito hoje na disputa política no Brasil, as pessoas tratam problemas complexos de maneira ou superficial ou com uma causa única. Então, uma das críticas possíveis ao método é que ele, no processo de enquadrar, ele acaba perdendo algumas causas. Tá? Mas, de qualquer maneira, é assim que as ciências humanas fazem ciência. A gente tem de usar, ficar de olho mesmo num espaço menor e tentar, depois até tentar correlacionar com outras coisas, mas se a gente for ampliar muito, a gente perde o foco, a gente não consegue descobrir nada. Tá? E outro problema da teoria de Durkheim é que ele consegue diferenciar, ele consegue enxergar diferentes sociedades, tá? Mas ele não explica por que as sociedades tomaram aquela forma. Ele não discute, por exemplo, a questão do poder, da disputa, do conflito, da questão econômica. Então, isso foi visto por outros autores. Então, Marx tratou essa questão econômica, Weber tratou mais da questão do poder, da dominação, enfim, outras questões relacionadas a isso. Então, a teoria do Durkheim ela é muito poderosa, mas ela não consegue responder todas as questões que a gente tem. Tá? Ainda uma crítica sobre o método durkheimiano, né? O Durkheim ele sempre busca a função que mantém a sociedade viva. Então nós estamos então o exemplo que eu dou didático é o seguinte: qual é a função do crime? A função do crime é unir a sociedade. Quando a gente vê um crime que fere a nossa consciência coletiva, aquilo nos junta mais. Porque a maioria fica contrária àquilo, e aquilo torna a sociedade mais sólida. Então, o fato dele ser funcionalista, de encontrar função nas coisas, de forma a tornar a sociedade mais solidária, ele acaba penalizando a visão do conflito. Ele não percebe que a sociedade é um ambiente de disputa. Tá? Óbvio, o Durkheim ele vai tentar fechar o escopo, né? Eu quero ver esse quadrinho aqui. Entretanto, ele na busca por essa função que explicasse o porquê a sociedade se mantém solidária, ele come bola um pouco nessa questão da busca, de perceber conflitos e disputas bem acirradas na sociedade. Tá? Normal e patológico eu já expliquei para vocês. Normal é o que não afeta o funcionamento da sociedade. Tá? Patológico é quando ele aumenta ou diminui a proporção que era normal até então e passa a afetar o funcionamento da sociedade. Então, por exemplo, existe uma taxa de criminalidade, mas uma taxa de criminalidade muito, muito alta afeta o funcionamento da sociedade. Aí ele passa a se tornar patológico, ele passa a afetar o funcionamento da própria sociedade. Ele deixa de ser normal, ele passa a ser danoso, né? Coloca a sociedade em risco. E finalizando, se a gente pudesse firmar Durkheim numa única frase, o todo não é esclarecido pela soma das partes. Ou seja, a sociedade ela não é explicada pela soma dos indivíduos. Ao contrário, os indivíduos que são, os indivíduos que são explicados pela sociedade. Se eu pegar um monte de pessoinhas e colocar uma do lado da outra aqui, a sociedade que vai ser formada não vai ser explicada pela soma dessas individualidades. Ao contrário, a sociedade é alguma coisa maior. Tá? Você não explica a sociedade pelo esforço meu e de cada um de vocês. Ao contrário, é a sociedade que explica as nossas ações coletivas. Tá? E, na verdade, por último,
No texto que eu dei para o pessoal da pedagogia, que fazia parte da sala de hoje aí, tem duas questões interessantes que eu quero comentar com vocês dois. O autor do artigo que eu passei para o pessoal da pedagogia, ele, ele fala no texto que ele fez uma relação entre a teoria do Durkheim e a ascensão do nazismo. Eu acho que ele poderia ter usado outro exemplo, porque fica a sensação de quem leu que foi a teoria de Durkheim que promoveu a ascensão do nazismo. Não. O que o autor estava falando era apenas que fenômenos de massa, em que você consegue promover, produzir uma espécie de consciência coletiva num grupo de pessoas, como num grupo de futebol, como na torcida de futebol, eles podem fazer coisas que individualmente nós não faríamos, porém faz sentido para aquela sociedade. Então, o nazismo, se você somasse a soma das vontades individuais, talvez não formasse. Mas a partir do momento que existe uma uniformização de uma moral, aquilo acaba conduzindo a vida das pessoas e faz com que as pessoas achem que determinados atos são corretos. Como uma torcida que xinga o juiz ou agride um torcedor de uma outra torcida. Individualmente na rua você não vai querer agredir uma pessoa, mas naquele grupo, você estando com aquela pessoa, você deixa de ter a sua consciência individual, passa a ser movido por uma consciência coletiva. Então, isso que ele citou como o nazismo, serve para quaisquer outros exemplos. Se você fizer um esforço e tentar analisar a questão política do Brasil a partir desse olhar durkheimiano, você vai perceber que entre os grupos polarizados, paira sobre eles uma espécie de consciência coletiva que de alguma maneira organiza a conduta individual de cada um deles. Então você poderia usar o Durkheim para utilizar a polarização política presente para mostrar a força de um pensamento coletivo sobre as consciências individuais. Tá? E por fim mesmo, para o autor, a educação em Durkheim, lembra que educação é um fato social, né? Exterior, geral e coercitivo. Vem de fora para dentro, afeta todas as pessoas, e se eu não estudar, eu vou me dar mal na minha vida profissional e pessoal. Então, para o autor, educação em Durkheim representa a ferramenta de construção moral coletiva para a continuidade da sociedade capitalista. Tá? Em geral, eu vejo muita gente falando isso, mas essa frase está errada. Por quê? Porque a educação ela é a ferramenta de construção de uma moral coletiva para a continuidade de qualquer sociedade. Então, quando vocês lerem, quando a gente vê na próxima aula o pessoal da pedagogia, quando a gente for estudar educação e sociologia do Durkheim, vocês vão perceber que cada sociedade tem um tipo de educação. Então, a educação ela não é voltada exclusivamente para a manutenção da sociedade capitalista, é para a manutenção de qualquer sociedade. Então, por exemplo, se você vê se você pegar determinados grupos sociais, eles vão usar a educação para reforçar a sociedade deles. Então, se você vê, por exemplo, uma escola do MST, cara, os valores que eles vão ensinar para os seus estudantes vai ser aqueles que reforcem aquela sociedade. Se você for ver uma educação religiosa, você vai ver que os valores que eles ensinam naquela escola é para reforçar os valores relacionados àquela religião. Ou seja, não tem a ver com capitalismo, tem a ver com tudo. É capitalismo, é religião, é questão política. Cada sociedade vai utilizar a educação como ferramenta para construir a moral que a mantém. Essa é a ideia básica da teoria de Durkheim associada à religião, à educação, perdão, que pode ser utilizada também para o direito, mas para o direito nós vamos estar tratando um texto à parte, a gente discute isso na próxima aula. Então, só finalizando mesmo, eu vou estar mandando para vocês um convitinho de uma videoconferência. Eu ainda estou com um problema no meu equipamento, no software de que faz essa videoconferência. Eu consegui mandar já para o pessoal do direito para a classe, mas eu não consegui mandar para os individuais. Então, vocês vão estar recebendo o link aí, clique aí no link que vocês entrem. E o pessoal da pedagogia eu vou estar colocando em seguida aí
Quando eu mandar e-mail para vocês, já vou estar mandando o link aí com esse com o link do vídeo, eu vou estar mandando o link da nossa videoconferência, que vai ser no mesmo horário da aula. No caso do pessoal da pedagogia, às 19h40 da quarta-feira. E do pessoal do direito, nós combinamos de fazer às 22h40 da manhã, né? Perdão, às 10h40 da manhã, às 10h40 da manhã, no mesmo horário da minha segunda aula, né? Eu dou a primeira aula às 7 horas da manhã, então eu vou juntar o nosso bate-papo a partir das 10h40, uma hora de bate-papo aí para vocês tirarem alguma dúvida, para a gente estar junto. Eu gostaria muito que vocês participassem, eu gostaria que a gente mantivesse contato. Eu gosto de conversar com os alunos, enfim, eu acho que a gente pode falar de. Se ninguém tiver dúvida, a gente pode tratar de ficar falando, batendo papo sobre qualquer assunto, tá bom? Um abração para vocês, fiquem com saúde, grande abraço.